Na saga de Spade tivemos toda a conclusão sobre a origem do Yuno, o que levou ao personagem a ganhar seu segundo Grimório, o entendimento também que é o herdeiro do reino. Por outro lado, a origem do Asta tivemos apenas o conhecimento pela metade, faltando visualizar como o personagem conhecerá seu pai e também sua origem completa, e assim possivelmente despertar um novo poder. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui para o nosso Nero Correio 103, o nosso quadro de perguntas e respostas sobre Black Clover, na qual vocês mandam suas perguntas lá no meu Instagram, @LPGeekBrasil. O link vai estar aqui no comentário fixado se eu lembrar, mas você pode ir lá no Instagram e pesquisar LP Geek Brasil e fazer a sua pergunta nas artes em relação ao Nero Correio que sai ao ar toda semana. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem informações e pontos bem interessantes pra gente falar por aqui sobre Black Clover e outras obras também. O Marcel Gadelha traz uma pergunta bem interessante aqui sobre o Henry e a Alicita pra gente abrir o nosso Nero Correio. LP, eu achei um paralelo entre Alicita e o Henry. Os dois têm as suas magias e condições de saúde parecidas. Henry suga a magia das pessoas e Alicita suga a magia e energia vital. Será que a Alicita também pode ter sido amaldiçoada, mas não sabia? Nero Correio 103. Olha, tem uma puta diferença entre a Alicita e o Henry, tá? Eu não acredito particularmente que a Alicita tenha sido amaldiçoada. Porque se ela fosse amaldiçoada, esse é o primeiro ponto, tá? Se ela fosse amaldiçoada, ela saberia e ela teria informado ali pro Lieb e provavelmente o Asta teria recebido essa informação quando teve toda aquela enxurrada de informações que ele recebeu do Lieb. Então eu não acredito que ela seja amaldiçoada. Sim, tem paralelos bem importantes ali entre a Alicita e o Henry, mas para por aí. Lembre-se que o Henry ele fica muito debilitado por causa dessa maldição, enquanto a Alicita ela pode viver sua vida normalmente desde que não fique perto de nenhuma pessoa, desde que não fique perto ali de nenhum animal ou coisa do tipo, né? Desde que ela não consiga realmente ter uma interação, uma vida normal na medida do possível. Já o Henry não, o Henry ele chega a ficar até de cama se ele não sugar, se ele não drenar a mana de outras pessoas. Então tem uma diferença e é por isso que eu não acredito que seja a mesma coisa. Por mais que seja parecido, eu acho muito difícil de ser a mesma coisa. O Renan Bernardo traz uma pergunta também aqui bem peculiar sobre a família do Gordon. No capítulo 127, na visita ali da casa da família do Gordon, o pai dele fala que tem uma chama grande de maldição dentro da capital. Seria possível que essa chama da maldição fosse uma parceria da Megícula para proteger o Lucius? Nero Correio 103. Não é uma referência ali ao Lucius, é uma referência ao Nózil, né? É a maldição da Megícula pra cima do Nózil, né? Muita gente não se lembra disso, mas o Nózil também foi amaldiçoado. Não foi só ali a Acer que foi amaldiçoada, mas o Nózil também teve uma maldição de que ele não podia falar da Megícula para as demais pessoas, porque essas pessoas também seriam amaldiçoadas. E o Nózil escondia essa maldição, essa marca dessa maldição ficava em seu pescoço. E nisso ele não podia falar dessa maldição para as outras pessoas e acabou levando essa grande chama no mapa ali do pai do Gordon. Agora, essa grande chama pode chamuscar ou camuflar ali as ações em relação ao Lucius e ele usou isso para manipular? Pode ser, pode ser. Agora, se isso realmente vai se confirmar ou não, eu acho muito difícil. Acho muito difícil dele utilizar essa questão, mas se eu não me engano, essa pegada era mais para maldições, né? Do que para ações demoníacas mesmo. Porque senão teria focado ali em outras pessoas, outros personagens que poderiam ter conexões demoníacas, mas que não apareceram ali no mapa do pai do Gordon. O Vacari Fernandes traz uma pergunta bem interessante aqui sobre a última parte de Black Clover.
LP, qual capitão dos Cavaleiros Mágicos você acha que terá um destaque maior nesse arco final de Black Clover? Nero Correio 103. Olha, se for pra apostar, né, fora o Yami, né, sempre é Yami mais 10, mas se for pra apostar, Vengeance, né, o Vengeance realmente, eu acho que o Taba tá segurando ele até essa última parte, para que ele possa lutar ali contra o Lucius, para que possa ter uma batalha, uma luta ali entre os dois de uma forma implacável, né? Eu tô com bastante expectativa ali sobre o Vengeance nessa situação, porque o Tabata segurou o Vengeance para lutar contra o Lucífero, porque tava todo mundo crente que seria ali Vengeance, Yami, Yuno e Asta, e ele saca o Vengeance e a gente entende depois que ele está pensando, ou pelo menos parece que ele está pensando pro Vengeance lutar ali contra o Lucius, ao lado do Yami, do Yuno e também do Asta. Então provavelmente eu tô esperando muito do Vengeance nessa última parte. Agora, se vai ser ou não, eu já tô meio que tipo assim, se não rolar, não rolou. Se não rolar, não rolou, eu já tô ali mais com o Vengeance mesmo. Então eu tenho expectativas, mas é um fator primordial sobre o personagem que eu tô esperando bastante. O M. Gabriel Santana traz uma pergunta bem legal sobre o plano dos corpos imortais. LP, o plano de corpos imortais seria criar humanos através dos genes dos demônios, tendo como base Lucius, que criou Asta com o DNA dos demônios? Bom, essa é uma boa pergunta que conecta a minha teoria de domingo, né? Eu lancei um vídeo no domingo falando sobre o Lucius ter criado o Asta através dos restos do Astaroth, né? Para não deixar nada para trás ali em relação aos demônios. E essa perspectiva eu acho interessante, mas eu vou um pouco além. Os corpos imortais, na minha concepção, ele depende da magia dos 4 irmãos, né? Tanto do Dante, da Vanica, do Zenon e também do Lucius. Dos 4 irmãos ali, para que eles possam criar esses corpos. Já que temos magia de sangue, corpo e também ali a magia dos ossos e possivelmente a magia da mente. Então teríamos essa ligação sim, e que talvez seja disso que tenha se formado ali o Asta, né? Dessa construção e essa pegada que o personagem possivelmente tem. Então, provavelmente alguma espécie de DNA ou receptáculo que o Lucius está fazendo possa gerar realmente esses corpos imortais. William Lima traz uma pergunta aqui bem peculiar sobre o Nacht e sua família. Salve LP! Nacht vinha de uma família com conhecimento sobre demônios. Ele não tinha como saber que o Astaroth não estava mais na Qliphoth. Nero Correio 103. Olha, vamos lá. Achei essa pergunta bem interessante, bem intrigante, né? E parece até mesmo um furo, de roteiro, mas provavelmente isso vai ser explicado mais pra frente em Black Clover. Eu acho, até mesmo, né, se a gente observar, o Asta já tinha até nascido nesse momento, né, em que o Nacht tenta domar ali o Lucífugos. Então, provavelmente, se ali o pai do Nacht não falou o nome do Astaroth naquele momento, né, falou só apenas o demônio do tempo, né, ele apenas falou que existia 3 demônios, o demônio da gravidade, o demônio do tempo e também o demônio ali do espaço. Quer dizer que ele não tinha o nome desses demônios, todas as informações e talvez ele não tinha. Lembrando que o Danátio, ele pertence ali à jurisdição, né, a parte jurídica de Black Clover. Então ele tem mais documentos do que uma família da nobreza. Então provavelmente o que o pai do Nacht tinha de informação era apenas que os líderes ali da árvore do submundo tinham apenas essas magias, mas não tinham contexto sobre os nomes deles ali, nem as informações de que eles haviam desaparecido. Lembrando que os pais ali do Nacht, eles falecem bem depois ali do Lucius dar um golpe de estado em Spade. Então temos essas coisas para analisar e perceber de uma forma interessante, né? Que dá para ter ali uma tapada de buraco na forma do roteiro, o que acaba sendo nada demais. O Vinícius Gomes da Silva traz uma pergunta aqui relacionando aos magos imperadores que podem ajudar ainda em Black Clover. Salve LP! Será que algum mago imperador antes do Julius vai ajudar nessa batalha? Olha, inclusive lá no Nero Correio 100, né, na live do Nero Correio 100, a gente veio a questionar esse ponto de vista, né?
O 27º Mago Imperador, ele é muito importante nessa última parte. Porque é dele que vem a indicação do Julius para se tornar o Mago Imperador. Então, pelo menos o 27º ou quem sabe o 26º, eles precisam aparecer. Tá muito nebuloso essa parada desse cargo de Mago Imperador. Colocando ali a comparação em relação a Naruto, a gente já sabia nessa parte, pelo menos, quem era um primeiro, segundo, que existiam, né? Um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto Hokage. Mesmo o terceiro, né? O começo ali da fase clássica de Naruto, mesmo o terceiro estando no comando e o quarto já estando morto, a gente já sabia que tinha algum contexto e alguma conexão. Agora, cara, não temos nada sobre 27 magos imperadores que vieram antes, né? A gente tem ali o primeiro mago imperador, né, que é o Lumière, mas foi só uma nomeação. Já do segundo pro 27º a gente não tem nada. Na dica de nada sobre os personagens. Então, pelo menos eu espero que o 27º ou 26º tenham alguma resposta, alguma ligação sobre isso, a não ser, sei lá, que o Lucius matou eles, né? Ou alguma coisa que tivesse alguma ligação sobre isso. Mas, como a gente já conversou lá na live do Nero Correio, é uma coisa bem importante para prestar atenção. E o M. Gabriel Santana volta aqui para trazer a pergunta que leva ao título desse vídeo. Provavelmente o Asta também vai passar por um despertar assim como o Yuno. O fato de que o Asta pode ser Astaroth é meio incerto. Mas se for certeza, o que pode acontecer? Bom, essa é uma boa pergunta que muita gente tem feito aqui no canal, né? Sobre o que pode acontecer com o Asta se ele voltar a ser o Astaroth. Claro, né? Se a teoria se confirmar. Eu acho isso uma perspectiva interessante, porque o Asta, ele é a bondade em pessoa. Eu gosto muito dessa temática do protagonista, ele ser inocente, né? Ele ser bom, ele ser um bom por essência, né? E o Asta, ele carrega isso. Você vê o Asta e uma das características dele é isso. E o Asta, ele é tão bom, mas tão bom, que eu já falo isso há muito tempo atrás, em vários Nero Correios, de que chega até mesmo a ser preocupante essa bondade do personagem. Porque alguém que é tão bom, se é levado para o mal, acaba sendo um mal terrível. E o Asta, sendo o Astaroth, ou até mesmo recuperando as memórias de quando ele era o Astaroth, me dá um pouquinho de medo. Me dá um pouquinho de medo do que pode acontecer no mangá, né? Me dá um pouquinho de medo, não na construção do personagem ou coisa do tipo, mas sim do que o Tabata pode fazer utilizando as mãos desse personagem. O que remete para nós claramente sobre esse ponto de vista e essa perspectiva relacionado a ele. E eu tô bem curioso para saber o que pode ser esse despertar, essa conexão, inclusive até mesmo ligando os pontos entre a origem do Asta, sobre um pai realmente ali, na qual foi casado com a Alicita, ou se o Lucius, ele manipulou todas as coisas para que o Asta fosse criado, para que ele pudesse ter a magia do tempo, o Lieb ter sido criado ali do corpo do próprio Astaroth e o Asta ter sido criado através da energia vital dos demônios.